E depois que já está grávida, né? Já engravidou, enfim, às vezes a gente sabe que a gestação pode não ser aquele momento idealizado, assim, a gente pode passar por algumas coisas ruins durante a gestação, né? Isso já pode causar algum problema depois na criança, quando nascer. Às vezes a gente não controla as coisas que acontecem, não, né? A gente não tem como controlar. Então, tem mães que passam por traumas sérios, ou perdas, ou casos de morte na família enquanto gestante. Isso também já auxiliaria elas para que esse bebê ali na barriga não sofra depois as consequências ao nascer, né? O que acontece? Até pouco tempo atrás, a gente sabia que a criança era um livro em branco. A gente ouvia muito isso. A criança é o livro em branco, depois que ela nasce, você vai moldar ela conforme você quer. Mas a gente já sabe, mãe de múltiplos, que as coisas não são bem assim. As crianças, elas eram 50% da parte hereditária do pai, 50% da parte hereditária da mãe. E o fator ambiental em que essa mãe está inserida, sim, vai se refletir na saúde física dessa criança e adolescente, bebê também, se a gente não conseguir identificar e resolver as situações. Às vezes uma gestação que é um bebê surpresa, ou então separação durante a gestação, perda. Agora essa questão do Covid, muitas gestantes perderam familiares de uma forma inesperada. Então a gente vai trabalhando essa questão emocional da mãe durante a gestação para que a criança não receba essa memória hereditária desses sintomas de abandono, de insegurança, de medo que podem se refletir depois na fase maiorzinha de dificuldade de fala, dificuldade de caminhar ou se tornar um adolescente, um adulto extremamente inseguro. Isso a gente não tem como dizer... Como dimensionar o tamanho e a proporção que pode vir a se tornar, porque não existe um exame, alguma coisa que tenha esse diagnóstico. Mas o que a gente percebe no dia a dia, que isso realmente acontece. Por exemplo, uma vez eu atendi um menininho lá em Santa Rosa, sempre final do ano, há muitos anos atrás, tinha queixas, acontecia de ter temporal. Muito granizo, acabava com as casas, com a lavoura principalmente, sempre Natal e Ano Novo. E aí a mãe me trouxe o menininho, porque ele estava traumatizado com a situação da chuva, do temporal, que tinha destelhado a casa deles, ela tinha colocado ele embaixo da mesa da cozinha, tamanho as pedras para não ferir ele e a mãe. E ele desenhava depois na escola só chuva. Quando via que estava chovendo, ele corria para dentro de casa e começava a chorar, e palpitação e uma tremedeira. A mãe trouxe, em poucas sessões a gente resolveu, só que ela estava grávida quando aconteceu tudo isso. E aí... A primeira vez, no caso, ela estava grávida dele. Não, ela tinha um menininho de 5 anos que ela trouxe para se tratar comigo. Sim. Mas quando aconteceu tudo isso, essa situação do temporal, do medo, da insegurança que eles passaram, ela estava gestante. Então, ela absorveu todo esse medo dessa situação. Sim. Eles perderam várias vacas de leite, então aquilo gerou uma desordem financeira também, né? Muito grande em toda a família. E o medo da mãe acabou refletindo. O medo da mãe acabou refletindo. Então, às vezes, o ambiente que essa gestante está inserido, se acontecer alguma situação inesperada, se é um ambiente tóxico no trabalho ou na família, pode sim acabar se refletindo futuramente. Então, depois que ela ganhou o bebezinho tinha muito medo quando estava chovendo, começava a chorar, tinha muita irritabilidade, tinha inversão do sono, só que ela também, né? Será que vai vir granizo de novo dessa vez? E acabava transmitindo esse medo também para o bebê. Então vieram os dois juntos
pra gente resolver a situação. E realmente ficou tudo resolvido. Sheila, e nesse caso, por exemplo, ela, enquanto gestante, ela já poderia ter resolvido, ela não precisaria ter esperado. Ela não precisaria ter esperado, poderia ter vindo ela também, mas por questões financeiras ela trouxe só o pequenininho, que tava só chorando, que desenhava só chuva, todo o desenho dele era só chuva, granizo, pedra, e ela, como professora, tinha um pouco de conhecimento, viu que aquilo não estava certo, legal. não estava legal. E trouxe o menino, mas ela poderia também ter feito. A gente não tem como dizer que não teria passado nada para o bebê, mas poderia com certeza sim ter diminuído essa questão.